Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos dar início, então, à nossa quarta aula sobre o processo legislativo. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês já tiveram 3 aulas anteriores, né? A gente já conversou aí no nosso curso de processo legislativo sobre a introdução ao processo legislativo, né? Nós conversamos aí sobre a estrutura do poder legislativo, né? As assembleias, as câmaras, o Congresso Nacional, de uma maneira geral, né? Uma introdução, o que é essa ideia, essa noção de processo legislativo, né? Ou seja, essa caminhada que vai resultar, que vai culminar aí na edição da lei. Vocês viram na segunda aula as espécies legislativas, né, as espécies normativas que nós temos, lá no artigo 59 da Constituição Federal. Então, vocês viram lá que a nossa Constituição enumera, né, elenca várias espécies normativas, emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, né, medidas provisórias. Então, vocês viram na segunda aula esse conteúdo. Na terceira aula, que foi ontem, vocês viram com o professor Alexandre Kimura os princípios que se aplicam, né, ao processo legislativo, né, uma aula também muito importante. E agora nós vamos ver o papel do poder executivo nesse processo legislativo. Por quê? Porque o poder executivo, meus amigos, ele tem um papel, ele tem uma função central no processo legislativo. Se engana quem pensa que o processo legislativo ele ocorre exclusivamente no poder legislativo. É que o poder legislativo é, digamos assim, o dono do processo legislativo. Se engana. O poder executivo, né, o poder judiciário, né, outras instituições, como nós vamos ver, a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, né, o povo, por meio das iniciativas populares, também tem um papel fundamental aí no processo legislativo. Então, quando a gente fala de processo legislativo, é claro que nós estamos falando essencialmente, né, ali do poder legislativo, dessa tramitação que vai acontecer, vocês vão aprender como isso funciona na próxima aula, que será a nossa última aula com o professor Ricardo Teixeira. Vocês vão aprender como funciona essa tramitação dentro do Poder Legislativo, mas o Poder Executivo, outras instituições, né, o povo tem um papel central aí no processo legislativo. Veja que a participação popular, ela se dá por meio de um instrumento específico, né, que é a iniciativa popular, que nós vamos ver na aula de hoje também, mas o povo tem um papel central nisso, né, porque não só a sua atuação vai se dar por meio da iniciativa popular, mas também provocando, né, provocando os seus representantes, são os deputados, os vereadores, os senadores, enfim, provocando aí os representantes do povo. Então, a participação popular não se restringe apenas à iniciativa popular, mas também provocando os representantes do povo para apresentarem as propostas legislativas. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos focar no nosso curso, nesse módulo 1, no processo legislativo ordinário, ou seja, na elaboração das leis ordinárias. Nós teremos ainda uma continuação desse curso para tratar das outras modalidades legislativas, né? Para a gente fechar o nosso curso aí. Nesse primeiro curso, nós centramos nas leis ordinárias, que são as leis mais comuns no âmbito da nossa federação, né? União, Estados, Municípios e Distrito Federal, eles, na esmagadora maioria, legislam, né, disciplinam o cotidiano da vida por meio das leis ordinárias. Por quê? Porque as leis ordinárias, meus amigos, elas têm um quórum menor, elas têm uma amplitude de objetos, né? Então, as leis ordinárias acabam que são aí a ferramenta mais comum utilizada pelo Poder Legislativo
né, pelo ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando que o executivo ele tem um papel central, né, e retomando o que eu estava dizendo, porque não apenas na iniciativa, mas também na sanção. Na sanção. Por quê? Porque a lei só vem a lume quando tem uma lei ordinária, né, quando tem a sanção aí do Poder Executivo. Porque vocês vão ver no módulo 2 que as emendas constitucionais dispensam a sanção do Executivo, mas as leis ordinárias não. As leis ordinárias, elas exigem a sanção do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo tem um papel central, né? Não apenas na iniciativa privativa, como nós vamos ver, mas também lá no final da tramitação, que é por meio da sanção do chefe do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo tem um papel central no início e no final, né? E essa atuação do Poder Executivo no processo legislativo, né? Veja, que o processo administrativo, ele fica, na sua essência, dentro do Poder Executivo, né? Ou na atuação administrativa dos demais poderes, né? Então, quando o Legislativo faz uma licitação, ele está no exercício da função administrativa, só que de forma atípica, né? A função típica é do Poder Executivo. Então, o processo administrativo no âmbito do Poder Executivo não tem interferência do Legislativo. Mas a edição legislativa, a edição das leis, ela tem interferência do Poder Executivo. Por quê? Porque aí há um sistema de freios e contrapesos, né? Ou seja, a atividade típica legislativa vai ter aí uma participação importantíssima do Poder Executivo, porque se insere no âmbito aí do sistema de freios e contrapesos, um poder controlando o outro. Tudo bem, pessoal? Essas são as linhas gerais do que nós vamos estudar hoje. Esse aí é um sobrevoo do que nós vamos conhecer na aula de hoje. Essa função importante do poder executivo no processo legislativo ordinário. Tudo bem? Agora nós vamos entender com mais detalhes como que isso funciona. Nós vamos aqui passar para o nosso primeiro slide. Vou pegar aqui. Só um minutinho aqui, gente, que não está passando. Vou só ver o que eu vou ver aqui. Acho que não parou de... Obrigado por estar acompanhando, viu? O que você fez, cara? É só passar. O cursor, tá vendo? Aí foi. Ah, o engraçado, né? O pessoal da TI fala, não, é só fazer isso, é só fazer isso, tal. Muito simples. Aí chega na hora que a gente vai fazer, não dá certo, né? Eles têm uma mágica aí especial. Obrigado, meu amigo. Bom, pessoal, vamos... Não sei se com vocês também acontece isso, né? Quando vocês lidam com a tecnologia, mas comigo, sempre assim. É sempre não, muito simples, é só clicar aqui e tal. Quando a gente vai fazer, o negócio nunca funciona, né? Bom, meus amigos, vamos lá. Olha só, como nós vimos, o processo legislativo, por ser um processo, por ser uma marcha, por ser um caminho, ele tem que começar de alguma maneira, né? Então, como que ele vai começar? Ele vai começar por meio de uma a gente chama, né, uma denominação conhecida por iniciativa. Então, a iniciativa é o início do processo legislativo. Iniciativa do processo legislativo, portanto, é esse momento inicial do processo legislativo. A iniciativa, meus amigos e minhas amigas, ela pode ser universal ou ela pode ser reservada. Ou seja, a iniciativa ela pode ser reservada a certos titulares.
existem matérias que não podem ser propostas, que não podem ser apresentadas ao Poder Legislativo por qualquer pessoa. Existem matérias cuja iniciativa, ou seja, a propositura desse projeto de lei não pode ser formulada por qualquer pessoa. Existem matérias, portanto, em que a iniciativa é reservada. Tá? Quais são os titulares dessa iniciativa? Membros do Poder Legislativo, então, no âmbito municipal, vereadores, no âmbito estadual, os deputados estaduais, e no âmbito federal, os deputados federais e os senadores. Então, quando um projeto de lei é apresentado ao Poder Legislativo pelos membros do Poder Legislativo, ou seja, por essas pessoas, por esses titulares que eu elenquei agora, nós estamos nesse âmbito aqui, ou seja, uma proposta legislativa apresentada por membros do Poder Legislativo. A proposta legislativa, essa propositura pode ser realizada, pode ser apresentada ao Poder Legislativo pelo chefe do Poder Executivo. Também pode ser apresentada pelos presidentes dos tribunais, né, presidente do STF, presidente dos tribunais superiores, presidente do STJ, presidente do TST, por exemplo, né? Pela PGR, pelo Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, ou também pode ser apresentada pelo povo brasileiro, né? Pela população. Tudo bem? Então, existem matérias que podem ser livremente apresentadas por qualquer membro do Poder Legislativo, tá? E tem aí a essência da atuação no processo legislativo, né? As discussões acerca do projeto de lei são realizadas dentro do Poder Legislativo, né? Por meio dos membros do Poder Legislativo. Mas a iniciativa de certas matérias pode estar reservada a certos titulares, como, por exemplo, ao chefe do Poder Executivo, que é o cerne da nossa aula de hoje, né? Nós vamos conversar muito sobre essa iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Nós vamos conversar mais à frente. Existem matérias que só podem ser apresentadas pelo chefe dos tribunais, né? A Constituição vai dizer lá no artigo 93 para nós que, por exemplo, o Estatuto da Magistratura, que é uma lei complementar que vai disciplinar ali as atribuições, os deveres, né, as responsabilidades dos magistrados no Brasil, só pode ser apresentada pelo chefe, né, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vai dizer lá a nossa Constituição no artigo 93, ou seja, para tratar das atribuições, deveres e responsabilidades dos magistrados, esse projeto de lei tem que ser proposto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Iniciativa reservada quando se trata aí dessa matéria. Do mesmo modo, o Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, e assim vai. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, então onde nós vamos achar isso, professor? Ah, professor, da sua cabeça, você está inventando isso. Não estamos inventando, né, meus amigos? Olha só, lá no artigo 61 da Constituição, nós vamos encontrar que a iniciativa de leis ordinárias e também leis complementares, tá? Mas como a nossa disciplina aqui é o processo legislativo ordinário, então a gente fez esse recorte. Iniciativa de leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão do Legislativo Federal, cabe ao presidente da República, ao STF, aos tribunais superiores, ao PGR e aos cidadãos. Está lá no artigo 61 da Constituição Federal essa ideia de que a iniciativa de lei não compete apenas aos deputados e senadores, né? No âmbito federal, isso nós temos que fazer um paralelo pelos demais entes federativos, né, estados e municípios. Por quê? Porque pelo princípio da simetria, né, toda essa relação entre os poderes que acontece no âmbito da União, ela é espelhada, ela é refletida pelos outros entes federativos. Então, tudo que nós dissermos aqui,
E a Constituição vai se referir aos poderes da União, mas isso é espelhado, isso é rebatido para os estados e para os municípios, tá? Então, o que nós dissermos aqui no âmbito federal vai valer também no âmbito estadual e no âmbito municipal. Lembrando, né, nos municípios nós não temos poder judiciário. Então, quando a matéria se tratar de poder judiciário, por exemplo, a criação de varas, né, criação de varas no TJ ou de varas federais, aí é a competência do tribunal, né? Mesmo que seja uma comarca lá em um determinado município, mas poder municipal, o município, né? Ele não tem poder judiciário, ele só tem poder legislativo, só tem poder executivo. Tudo bem? Então, está aí no artigo 61 da Constituição para você, dizendo que a iniciativa das leis não é privativa aí do legislativo. Ela também tem, ela também se espraia por outros poderes aí, por outras instituições da nossa República. Vamos entender melhor isso, né? O legislativo, ele é, portanto, meus amigos, ele é o poder que, em essência, vai tratar do processo legislativo. Tá? Embora o executivo tenha uma função muito importante, importantíssima no processo legislativo, nós vamos ver que muitas leis elas são julgadas inconstitucionais justamente em razão do atropelo da competência do executivo no processo legislativo. Muitas leis, tá, meus amigos? Muitas leis são declaradas inconstitucionais por vício de iniciativa, que é justamente essa violação aí à competência do titular da iniciativa reservada. Então, muitas leis elas são declaradas inconstitucionais por esse vício aí formal, né? É um vício de forma, porque eu não estou analisando o conteúdo da lei, a lei pode até ser boa, a lei pode até ser necessária, a lei pode ser até interessante, mas ela foi proposta por alguém que não tinha essa competência. Então é uma inconstitucionalidade formal. Eu não estou olhando o conteúdo da lei, eu estou olhando a maneira, eu estou olhando quem apresentou. Eu não preciso nem olhar para a lei. Ah, essa matéria que foi apresentada por essa pessoa não pode. Tá? É uma inconstitucionalidade formal. Muitas leis são declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Justiça, no controle concentrado de constitucionalidade, feito ali pelo órgão especial. Essas leis são declaradas inconstitucionais. Nós temos um curso aí, caso você tenha interesse, nós temos um curso disponível aqui na ESA, sobre as ações constitucionais, que trata ali da ADI, da ADO, da ADC, né, ação declaratória de inconstitucionalidade, né, ação direta de inconstitucionalidade, que depois vai ter um módulo 2 para tratar da DPF, arguição de descumprimento do preceito fundamental, tudo bem? E vai tratar desse controle aí no âmbito estadual. Então, caso você tenha interesse, também temos um curso aqui na ESA sobre as ações constitucionais. Voltando, meus amigos, o legislativo, ele tem, portanto, aí a iniciativa universal. Como regra, um vereador, um deputado, um senador, ele pode propor qualquer coisa, ele pode propor qualquer matéria, ele pode apresentar projeto de lei sobre qualquer assunto, tá? Essa é a regra geral. Um deputado, um vereador, um senador pode apresentar um projeto de lei sobre qualquer assunto. Tá? A isso nós damos o nome de legitimidade de iniciativa universal. Então, ele é um legitimado universal. Por quê? Porque ele tem essa possibilidade de apresentar temas quaisquer sobre ali no processo legislativo. Ele pode apresentar quaisquer temas para início do processo legislativo. Mas, professor, esses temas são totalmente livres? Não. Quais temas que ele não pode apresentar? Nós já vimos aqui aqueles temas cuja matéria é reservada. Então, veja, o membro do Poder Legislativo, ele tem aí uma legitimidade universal de iniciativa, desde que não fira
aquela iniciativa reservada a outras pessoas. Tudo bem, pessoal? Então, não ferindo a iniciativa reservada a outras pessoas, a outros titulares, os membros do Poder Legislativo possuem aí uma legitimidade universal para a iniciativa do processo legislativo. Os tribunais, agora, né, os tribunais, todos os demais, tirando a iniciativa popular, todos os demais, ou seja, tribunais, membro do Poder, membro do Ministério Público, chefe do Poder Executivo, eles têm reserva de iniciativa, não são legitimados universais. Todos os demais têm aí uma iniciativa restrita, só pode propor leis sobre certos assuntos. Deputados, senadores, vereadores podem propor leis sobre quaisquer assuntos, exceto iniciativa reservada. E quem tem iniciativa reservada só pode propor sobre aqueles assuntos. Está claro isso? Iniciativa popular é liberada, tá? Também dos mesmos moldes aí dos membros do Poder Legislativo, porque afinal o poder emana do povo, né? O poder emana do povo. Então o povo pode apresentar projetos sobre qualquer assunto. Tudo bem, meus amigos? Alguma dúvida? Bom, então, onde é que nós vamos encontrar essa iniciativa reservada? Em relação aos tribunais, nós vamos encontrar lá no artigo 93 da Constituição Federal, que trata, como nós já vimos, do Estatuto da Magistratura, reservando a iniciativa ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos lá no artigo 112, por exemplo, da Constituição Federal, ver uma iniciativa reservada à Justiça do Trabalho para a criação de varas de trabalho. Então, criação de novas varas do trabalho é de iniciativa privativa da Justiça do Trabalho. Então, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, lembra que tribunais superiores também têm iniciativa legislativa, lá pelo artigo 61 da Constituição. Então, o presidente do TST que vai apresentar um projeto de lei para a criação de novas varas de trabalho. Iniciativa privativa, tá? Então, se um deputado federal apresentar um projeto de lei para a criação de novas varas de trabalho, não importa se esse projeto é bom, se esse projeto é interessante, se esse projeto vai beneficiar milhões de pessoas, mas há um vício de iniciativa. Então, esse projeto de lei, ele não pode prosseguir. Ele tem um vício, ele tem um defeito, ele tem uma mácula. Tudo bem? Vocês viram, né? Nós criamos o Poder Judiciário, né? O nosso Poder Público criou aí um TRF6, um Tribunal Regional Federal da 6ª Região, lá em Minas Gerais. Foi criado recentemente, não é antigo isso é bem recente. Houve a criação do TRF da 6ª Região. E aí foram nomeados desembargadores, enfim, toda a estrutura ali do TRF da 6ª Região. Veja, o projeto de lei que criou um novo Tribunal Regional Federal, ele foi de iniciativa de quem, meus amigos? Foi de iniciativa do presidente do Superior Tribunal de Justiça, tá? Que é aí a chefia, faz a chefia hierárquica da Justiça Federal, né? Então, o presidente do Superior Tribunal de Justiça apresentou um projeto de lei para a criação de um novo Tribunal Regional Federal, que foi o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Minas Gerais. Então, aí, ó, iniciativa privativa do presidente do STJ. Tá? O Ministério Público também tem iniciativa privativa, lá no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, nós vamos ver lá que a iniciativa ela é reservada aos procuradores gerais de justiça, ao Procurador-Geral da República, para dispor sobre a sua organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público, tá? Agora, veja, meus amigos, a competência... Veja, o Ministério Público não é um poder, né? O Ministério Público não é um poder. Então, o Ministério Público, a iniciativa legislativa
reservada ao Ministério Público, vai dizer o artigo 128, parágrafo 5º, ela é uma iniciativa facultada, tá? Então, ela é facultada aos procuradores gerais aí, de justiça para a propositura de uma lei que trata da sua organização, atribuições, estatuto, assim como o PGR, tá? Então, é facultada aí aos membros do Ministério Público essa iniciativa. Como regra, isso aí vai ser respeitado. Iniciativa, por quê? Por que vai ser respeitado? Porque o STF tem uma jurisprudência reiterada, no sentido de que o Ministério Público ele é uma instituição paritária com o Poder Judiciário. Embora ele não seja um poder, verdadeiramente, mas é uma instituição paritária. Então, tudo que é reconhecido ao Poder Judiciário é reconhecido por extensão ao Ministério Público. Então, se o Poder Judiciário tem essa reserva de iniciativa assegurada a eles, o Ministério Público também vai ter por extensão. Então, por mais que o artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, nos diga que é uma faculdade, mas essa faculdade é interpretada aí como uma reserva de iniciativa ao Ministério Público, por quê? Porque há essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhece a extensão, essa paridade do Poder Judiciário com o Ministério Público. Vejam, meus amigos, iniciativa popular está lá no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. O que é iniciativa popular de um projeto de lei? É justamente a possibilidade que tem a população de apresentar um projeto de lei perante a Casa Legislativa, né, de propor, de iniciar aí esse processo legislativo. Tem requisitos, tá? Tem requisitos. A iniciativa popular, ou seja, essa propositura de um projeto de lei perante a Casa Legislativa, né, perante o Legislativo Municipal, o Legislativo Estadual, o Legislativo Federal, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, ela tem requisitos. A Constituição Federal vai apresentar lá no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, quais são esses requisitos, tá? Então, veja, a iniciativa popular, ela é apresentada à Câmara dos Deputados, tá? Ela não é apresentada ao Senado. A iniciativa popular se apresenta na Câmara dos Deputados e ela tem que ser subscrita por pelo menos 1% do eleitorado nacional. Veja, é bastante gente, né? Um PL de iniciativa popular, ele tem um peso muito grande. Por quê? Porque ele tem que ter aí, no mínimo, 1%, no mínimo, tá, gente? Pode ter mais, mas no mínimo 1% do eleitorado nacional, que não é simples, né? Não é nada simples. É distribuído por pelo menos 5 estados da federação. Então tem que ter pelo menos 5 estados da federação. Não pode ser concentrado em São Paulo, esse 1% do eleitorado, por exemplo. Tem que estar distribuído por 5 estados da federação, pelo menos, e com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Veja que é bastante complexo, bastante complexa a elaboração de um projeto de lei de iniciativa popular, tá? Ou seja, essa iniciativa popular, ela é muito complexa, depende de um movimento muito grande. Geralmente, meus amigos, o que vai acontecer? Quando há esse clamor social tão grande, né, que alguém vai capitanear essas assinaturas por pelo menos 5 estados, 1% do eleitorado nacional, não menos de 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Veja, os próprios representantes do povo, né, os deputados, senadores, vereadores, eles vão capturar isso, né? Então, eles vão propor esse projeto. Ou alguém do povo vai apresentar esse projeto a um deputado, por exemplo, né? Esse deputado vai apresentar o PL, porque basta um deputado apresentar o PL. Então, isso, geralmente, para você ter um clamor social desse tamanho, isso não ser capturado, não ser captado por um deputado, por um representante ali do povo, é muito difícil, né? Então, geralmente, o caminho mais fácil é você chegar e procurar um deputado, um vereador, um senador,
para que ele dê início a esse processo legislativo. É um caminho muito mais fácil, porque ele tem uma legitimidade universal, como nós já vimos aqui, de iniciativa, né? Então, é muito mais fácil isso do que fazer todo um movimento aí de iniciativa do PL de forma popular, que pode não dar em nada, né? Inclusive, né? Pode não dar em nada. Todo movimento pode não dar em nada. Mas a pressão é muito forte, evidentemente. Mas pode não dar em nada. Então, toda uma movimentação nacional que pode aí dar em água. Vejam, meus amigos, então vamos focar aí no nosso conteúdo da aula de hoje, que é a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, essa iniciativa que é reservada ao chefe do Poder Executivo. Então, feito esse panorama, né, nós entendemos que a iniciativa do processo legislativo, ela pode se dar por vários agentes, pode se dar por vários titulares, e ela pode também ocorrer por meio do chefe do Poder Executivo, que tem um papel importantíssimo, que tem iniciativas reservadas muito importantes. Nós precisamos conhecer iniciativas, meus amigos, centrais, por quê? Porque é o Poder Executivo que detém ali, né, a titularidade, que detém ali o exercício da função administrativa, né? Que ali tem os ministérios, que vai ter secretarias, que tem as incumbências, que tem os órgãos dos servidores públicos. O exercício da atividade administrativa está no executivo. Então, a iniciativa reservada ao Poder Executivo é muito grande. Por quê? Porque pode atar as mãos dos membros do Poder Legislativo. Por quê? Se a matéria reservada ao Executivo for tamanha que não sobre nada, o Legislativo acabou. Porque, essencialmente, o Legislativo vai legislar sobre o quê? Sobre a máquina pública, né? Sobre a atuação da prestação, a atuação do poder público, sobre a prestação dos serviços públicos, né? Sobre a disponibilização dos serviços públicos à população. Então, se a iniciativa for reservada ao Executivo for muito extensa, pode atar as mãos dos representantes do povo, dos parlamentares. Então, vai reservar a eles uma parcela muito pequena ali legislativa, né? Por quê? Porque cabe lembrar também que lá o artigo 22 da Constituição Federal traz a competência da União. Então, veja, muitas vezes vai sobrar aos vereadores, aos deputados estaduais, muito pouca matéria. Por quê? Porque nós temos matéria de iniciativa privativa do Executivo. Não pode legislar, não pode iniciar o processo, né? Pode fazer emendas no curso, na tramitação, mas não pode iniciar. Então já tem essa questão. E tem matérias privativas da União, que vão estar lá no artigo 22 da Constituição, então pode aí deixar os deputados estaduais, por exemplo, os vereadores, de mãos atadas, com muita pouca margem de um pouco mais legislativa, porque acaba que não sobra muita coisa, né? Então, estudar os contornos da iniciativa reservada ao chefe do executivo é fundamental para a atuação aí, sobretudo dos estados, do legislativo estadual e do legislativo municipal. Meus amigos, olha só, o que a Constituição, lá no artigo 61, parágrafo 1º, vai dizer para nós? Ela vai dizer, em primeiro lugar, no inciso 1, que quando a propositura, quando o projeto de lei fixar ou modificar os efetivos das Forças Armadas, é de competência aí privativa do chefe do Poder Executivo. Então, todo projeto de lei que fixa o efetivo, né, diz, olha, o efetivo das Forças Armadas tem que ser de tantos militares, né, ou modifique, né, vamos reduzir o efetivo das Forças Armadas brasileiras. A gente está com muitos militares, não temos guerras, então vamos reduzir o efetivo das Forças Armadas. Esse projeto, meus amigos, ele é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Tudo bem? Ou vamos aumentar o efetivo, né? Entra um governo mais pró-militares, que quer aumentar o efetivo das Forças Armadas, quer dobrar de tamanho o efetivo das Forças Armadas. Esse projeto de lei aí que faz às vezes, né? Faz às vezes de criação de novos cargos, digamos assim, nas Forças Armadas,
esse projeto aí é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Tudo bem? Então, um deputado federal, um senador, não poderia propor essa matéria. Depois, meus amigos, lá no inciso 2 do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, vai dizer o quê? Que projetos de lei que disponham sobre criação de cargos, olha lá, criação de cargos, novos cargos na estrutura da administração, criação de funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, essa matéria é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, tá? Então, criação de cargos, criação de funções na administração direta, né, que é a União, Estados, municípios, né, nos ministérios, nas secretarias estaduais ou municipais, criação de cargos, nós temos aí essa competência privativa do chefe do Poder Executivo. E aumento da remuneração também, aumento da remuneração aí desses cargos, né? Então, os cargos têm a sua remuneração, a remuneração do cargo, né? Porque a remuneração do servidor é diferente, né? O servidor pode ter vantagens pessoais, pode ter ali triênios, quinquênios, enfim, pode ter acumulado funções ao longo da vida funcional, né? Então, a remuneração do servidor pode ser maior, mas a remuneração do cargo é outra coisa, né? O cargo, a remuneração básica do cargo é uma, né? E a remuneração que o servidor está percebendo é outra. Então, veja, a remuneração do cargo ou da função também depende aí de uma iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, não pode advir uma lei que crie novos cargos na administração que tenha sido de iniciativa de deputado, de senador ou de vereador, tá bom? Por quê? Porque a matéria de criação de cargos, funções, dispor sobre a remuneração daquele cargo ou daquela função é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Depois, pessoal, tudo que disser respeito aí aos territórios. Nós não temos territórios no Brasil, né? Então, essa disciplina aí da linha B não é utilizada, mas é importante, nós conhecemos já que estamos estudando o assunto, que tudo que disser respeito aos territórios brasileiros é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Depois, meus amigos, servidores públicos da União. Então, quando um projeto de lei disser respeito aos servidores públicos da administração, é de iniciativa privativa do chefe executivo. Então, vocês estão vendo que as coisas vão se somando, né? Então, dispor sobre criação de cargos, funções, remuneração dos cargos, iniciativa. Por quê? Porque isso impacta a despesa, né? Aí você tem que ter previsibilidade da despesa, tem um teto de gastos. Então, o executivo, que é quem vai ali utilizar aquele cargo, né, para o destinatário do cargo, ele precisa propor aquilo ali, porque ele tem mais condições de ver os impactos desses cargos, se tem necessidade, se não tem, qual é o impacto disso na despesa, né? Você pode readequar aquela função para outras secretarias, enfim, sem gerar aumento de novas despesas, criação de cargos. Então, o executivo tem mais condições de disciplinar isso do que o legislativo. Então, por isso, essa atribuição foi ao chefe do Poder Executivo. E aqui nós temos outra função, né? Nós temos outra iniciativa privativa, que é dispor aí sobre os servidores públicos. Então, todo projeto de lei, todo PL que disciplinar sobre os servidores públicos da administração, o seu regime jurídico, né? O que é o regime jurídico, pessoal? O regime jurídico é justamente esse conjunto de normas que disciplinam a relação entre o Estado e o servidor público, né? Está essencialmente onde? Está nos deveres do servidor público, vai estar no estatuto o quê? Direitos, afastamentos, licenças, vai estar lá esses deveres funcionais, esses direitos. Então, nós estamos falando aqui dos servidores públicos, né? O que é esse regime jurídico que está lá na linha C do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal? Regime jurídico é isso, né?
essa relação entre a administração e os servidores, como que esse conjunto de normas que disciplina essa relação entre a administração e os servidores, que está essencialmente aí nos estatutos dos servidores públicos. Então, o regime jurídico dos servidores você vai encontrar lá no Estatuto dos Servidores Públicos Civis, dos municípios, dos estados, da União. Da União é a Lei 8.112 de novembro. Só recuperando o que eu disse aí antes de cair. Então, meus amigos, se um projeto de lei versar sobre a alteração de deveres do servidor público, disser incluir novos deveres, né? Olha, agora é dever do servidor público tal coisa, ou incluir novos direitos, né? Novas licenças, incluir, aumentar o prazo de licença, né? Aumentar o prazo de férias, né? De 30 para 60 dias, para 90 dias, por exemplo, né? Ou então reduzir períodos de férias, né? Vocês sabem que a magistratura tem mais de 30 dias de férias, tem 60, os magistrados têm 60 dias de férias. Então, um projeto de lei que queira reduzir isso, né, ele tem uma iniciativa reservada. Por quê? Porque está disciplinando o quê? O regime jurídico daqueles servidores públicos, né? Então, é uma iniciativa privativa. Não pode ser um deputado qualquer, nem um vereador qualquer, nem um senador qualquer deles, para propor isso, porque a iniciativa é reservada lá pela linha C, que trata do regime jurídico, desses direitos, deveres, relativos aos servidores públicos. Provimento de cargos, né? Provimento de cargos, reserva de percentual de cargos, por exemplo, né? A servidores efetivos, isso tem que ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo, tá? A não ser que a Constituição faça, né? Então, se você tem uma emenda constitucional, tudo bem, porque é a Constituição. Mas, se for projeto de lei, esse projeto de lei tem uma iniciativa reservada, tá? Então, provimento de cargo, forma de provimento, mexer na estabilidade. Queremos acabar com a estabilidade do servidor público. Esse projeto de lei é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Mexer na aposentadoria e assim vai, tá? Tudo isso está ali na linha C do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 61. Bom, o inciso 2 prossegue, tá? O inciso 2 prossegue lá na linha D, para dizer que PLs que versam sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, né, bem como normas gerais de organização dos MPs e das defensorias dos estados e do Distrito Federal, também são de iniciativa privativa aí do chefe do Poder Executivo da União, do Presidente da República. Então, meus amigos, olha aí, dispor sobre a organização do Ministério Público, dispor sobre a organização das defensorias públicas é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. No âmbito da União, ele vai dispor sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria, e também pode dizer normas gerais para os estados. E no âmbito dos estados, os chefes do Poder Executivo Estadual, os governadores, vão aí ter a iniciativa reservada para propor projetos de leis acerca da organização do Ministério Público e das defensorias. Vejam, pessoal, aquilo que a gente conversou lá atrás. Então, essa iniciativa do Ministério Público, dada pelo artigo 128, parágrafo 5º, é uma iniciativa facultada. Então, veja, caso o Ministério Público não exerça, quem vai exercer aqui é o chefe do Poder Executivo, né? Porque está aqui no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D. Mas, como nós já vimos aí essa ideia no Supremo de paridade entre o Judiciário e o Ministério Público. Então, como regra, essas normas acerca da organização, da nova composição do Ministério Público, cargos, né? Criação de cargos, tudo isso vai ser de iniciativa lá dos procuradores gerais, seja do Procurador-Geral da República, no âmbito do MPU, do Ministério Público da União, seja no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, por meio dos Procuradores Gerais de Justiça. Tá bom? Então, nós temos aí essa competência
de iniciativa privativa em âmbito dos Ministérios Públicos e Defensorias atribuída ao chefe do Poder Executivo. E nos encaminhando aí para o final desse rol de competências aí, de iniciativa, né, privativa reservada ao chefe do Poder Executivo, nós vamos encontrar a criação. Essa é muito importante, tá? Essa também é muito importante. Então, veja, no nosso dia a dia, pessoal, nós vamos lidar muito mesmo com com a linha A, né, que é justamente ali a criação de cargos na administração, criação de funções, remuneração dos cargos, muito. Depois, nós vamos lidar muito com a linha C, né, que trata ali dos servidores públicos, né, que vai tratar do seu regime jurídico, da forma de provimento, estabilidade e aposentadoria. E outra linha muito importante que você tem que conhecer é a linha E, que nós vamos estudar agora, que trata da criação e extinção de ministérios e órgãos. Tá? Então, quando o poder público quiser criar um projeto de lei lá de iniciativa de um parlamentar que crie novos ministérios, crie novas secretarias estaduais, secretarias municipais, o parlamentar não pode propor esse projeto, tá? Ele nem pode propor para criar, tampouco pode propor para extinguir. Por quê? Porque essa competência, essa iniciativa, ela é reservada ao chefe do Poder Executivo. Tá? Então, criação ou extinção de ministérios, secretarias, órgãos, ainda que não seja um ministério, uma secretaria, propriamente uma pasta, né, que nós chamamos na administração, né? Criação ou extinção de uma pasta, mas de um órgão também não pode acontecer. Por quê? Porque essa é uma competência, essa é uma iniciativa privativa aí atribuída ao chefe do Poder Executivo. Vejam, meus amigos, então, digamos que um deputado federal apresente um PL para extinguir, para acabar com a Polícia Federal. Olha, nós não precisamos da Polícia Federal, polícias civis dos estados podem dar conta dessa atribuição da Polícia Federal, né? Elas podem resolver isso lá no artigo 183 da Constituição Federal, que vai disciplinar a segurança pública. Pode dizer, olha, nós não precisamos de uma Polícia Federal que cuide dos crimes federais, né? Escaminho, né? Guarda das fronteiras. Nós não precisamos fazer isso. Vamos deixar a guarda das fronteiras para as Forças Armadas e nós vamos deixar os outros crimes todos para a Polícia Civil. Pode, meus amigos, o deputado federal apresentar um PL para extinguir a Polícia Federal, que é um órgão da administração pública? Pode apresentar isso? Não. Por quê? Porque a iniciativa ela é reservada, ela é privativa do chefe do Poder Executivo. Onde está isso? Está lá na linha E do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 12. Alguma dúvida? Muito importante, então, essa iniciativa privativa de criação ou extinção de ministérios e secretarias. Vocês sabem que isso aqui nos traz uma outra consequência. Por quê? Porque quando vocês acompanharam que o governo Lula, quando tomou posse, quando ele toma posse, ele em 2023, né, ele teve um impasse para apresentar o projeto de lei para a criação de novos ministérios, né? Criação de novos ministérios e extinção de ministérios. Isso foi criado por lei. O presidente Lula não pode simplesmente, num decreto, vou criar aqui mais 3 ou 4 ministérios. Não, porque depende de lei. E a gente extrai isso daqui, né? Porque se a criação e extinção de ministério é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, portanto, depende de lei, portanto, para a criação ou extinção de ministérios, secretarias. Então, se vocês recuperarem lá, vocês vão ver que o Executivo apresentou um projeto de lei para a criação de ministérios e teve até um impasse na época, mas essa lei ela foi aprovada. Por quê, meus amigos? Por quê? E por que isso, né? Porque a criação
de ministérios, o ministério ele é criado para desempenhar uma atividade, né? Para especializar o desempenho da sua atividade, né? Então, ele precisa de recursos, ele precisa de um orçamento, ele vai ter uma despesa, ele vai executar uma despesa. Então, nesse caso, a criação de um ministério, a criação de um órgão, ela vai exigir ali um orçamento, né? Uma execução de uma despesa, um aumento do gasto público. Então, é por isso, essencialmente, que precisa de lei para a criação ou extinção de ministérios, né? De órgãos, né? Da mesma forma, a extinção, né? A extinção, por que você está extinguindo uma atividade que foi aprovada por lei? Se ela foi aprovada por lei, o poder público, o chefe do executivo não pode simplesmente extinguir algo que foi aprovado por lei, porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai esvaziar a competência, a autorização dada pelo poder legislativo, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que o poder executivo pode fazer por decreto, tá? Mas essencialmente a regra geral é que para criar ou extinguir secretarias, ministérios, porque lembra do princípio da simetria, né? Há um paralelismo aí pelos outros entes federativos. Ainda, meus amigos, e isso é importante que se diga, ainda que você, lá na sua lei orgânica do município, encontre uma previsão distinta, dizendo que qualquer vereador pode criar uma secretaria, pode apresentar o projeto de lei para a criação de secretaria, ainda que a sua lei orgânica diga isso, que a lei orgânica é votada na Câmara dos Vereadores, ela é inconstitucional. É inconstitucional. Por quê? Porque ela viola esse princípio da simetria, tá? Que deve reger, que rege aí a relação entre os entes federados. Os entes federados, eles devem seguir o modelo adotado pela Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que é a nossa Carta Fundamental, que é a carta aí mais importante do ordenamento jurídico. Então, a lei orgânica não pode desvirtuar as regras de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição Federal. Então, veja, a criação ou extinção de ministérios, né, garantida lá pela Constituição Federal, ela tem um objetivo, né? O objetivo é de freios e contrapesos, ou seja, o Executivo não pode sair criando ministérios, o Legislativo ele intervém nessa atividade para que um poder controle o outro, essa é a ideia. Então, no âmbito municipal, isso não pode ser aí afastado, relativizado, né? Então, muitas vezes você vai encontrar essas situações, leis orgânicas que não espelham essa regra da Constituição Federal, constituições estaduais que muitas vezes não espelham essa regra da Constituição Federal, mas que estão eivadas de inconstitucionalidade. Estão eivadas de inconstitucionalidade. Várias ações diretas questionando muitos dispositivos de constituições estaduais e de leis orgânicas acerca de vício de iniciativa, tá? Vício de iniciativa. Então, é muito importante você ter em mente isso. Às vezes, você toma como verdade uma disposição da lei orgânica que, às vezes, tem flagrante violação aí à Constituição Federal. Então, é importante nós fazermos uma leitura crítica sempre desses instrumentos aí dos entes federativos. Por quê? Porque a Constituição Federal, nossa Carta Magna, é nosso documento fundamental. Alguma dúvida, pessoal? E, por fim, aí, nós temos esse PL que dispõe sobre os militares das Forças Armadas, né? Então, um PL que disponha sobre o regime jurídico, né, dos estatutos dos militares, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração das Forças Armadas, critério de reforma, transferência para reserva, aquela coisa toda, né? Então, diga assim, um projeto de lei que diga, por exemplo, que o militar que é candidato a um cargo político e que é eleito, ele não precisa ir para a reserva. Ele pode continuar na ativa e pode desempenhar o cargo ali político para o qual ele foi eleito. Digamos que um projeto de lei dispõe algo sobre isso. Esse projeto de lei ele é inconstitucional, em primeiro lugar, tá? Porque a Constituição dispõe diferente, mas ainda que não fosse inconstitucional, ele tem um vício de iniciativa, porque para tratar desse assunto aqui, a transferência para reserva é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, tá? Então, está lá na linha F do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. Alguma dúvida, gente? Essas competências
essas iniciativas reservadas ao chefe do Poder Executivo são fundamentais para a nossa compreensão aí do papel do Poder Executivo no processo legislativo. Bom, e agora nós vamos estudar rapidamente a competência do chefe do Poder Executivo para dispor mediante decreto. Veja, o que nós vimos até agora é a iniciativa privativa para iniciar o processo legislativo, mas vai precisar de lei. Terá uma lei ao final do processo legislativo. Então, o Poder Executivo inicia o processo legislativo, ao final, aprovada a lei, o projeto de lei no Parlamento, essa lei retorna ao chefe executivo para a sanção ou veto e vira uma lei. Ela é publicada, né? Ela é promulgada, essa lei. Agora, aqui, que nós vamos estudar agora, não precisa de lei. Tá? Não é iniciativa privativa, não. O que nós vamos estudar agora é aquilo que o chefe do Poder Executivo pode tratar sem lei, por decreto. Tá? Então, não é iniciativa privativa. É o que ele pode fazer por decreto. E veja, por que nós vamos estudar isso? Porque é muito importante, porque certos atos não precisam de lei, não precisa de iniciativa. Ele vai tratar por decreto. Então é importante nós estudarmos aqui para a gente não confundir as coisas. Não confundir as coisas, porque muitas das vezes, na sua atuação lá nos parlamentos, né, no parlamento municipal, estadual, federal, ou então como advogado, ou como alguém que vai fazer concurso público, é muito importante você conhecer isso aqui. Por quê? Porque muitas das vezes as discussões vão dizer, mas o chefe do Poder Executivo não poderia ter feito isso. Poderia ter feito por decreto, sim, o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, atribui essa competência. Então, muitas das discussões, você precisa conhecer por quê? Porque a competência, existem competências aí atribuídas ao chefe do Poder Executivo que dispensam lei. Não precisa de lei, mas que é muito importante nós fazermos essa distinção. Quais são elas? A Constituição vai dizer lá, no artigo 84, inciso 6, que o chefe do Poder Executivo detém competência privativa para dispor mediante decreto. Mediante decreto. Não é iniciativa, não é lei. Mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal. Mas, professor, mas a organização, a criação de ministérios, a criação de cargo na administração, não é iniciativa privativa? E aqui está dizendo sobre a organização e funcionamento da administração. Então, coincide? Isso aqui está contraditório? Não, porque tem um quando aqui. Quando? Quando não implicar aumento de despesa. Quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Tá? Então, se o Poder Executivo federal, e aí isso se replica ao Poder Executivo estadual e municipal, se o Poder Executivo estiver organizando ali, reestruturando a administração pública, né, o funcionamento da administração, e não implicar aumento de despesa, geralmente o decreto vem assim, né, lá embaixo, né? Esse decreto não implica aumento de despesa, vem dizendo o decreto, não implica aumento de despesa. E você vê no texto do decreto que nem implica criação ou extinção de órgãos públicos. Por quê? Porque isso, como nós já vimos lá na linha I do inciso 2, a criação de ministérios ou órgãos, a administração depende de lei. Então, se não está implicando a criação ou extinção de órgãos, portanto, pode ser por decreto. Tá? Pode ser por decreto. Então, o que acontece muitas vezes? O chefe do Poder Executivo, o governador, o prefeito, ou o presidente da República, diz assim, vocês já viram isso, né, no passado, o presidente da República disse assim, olha, o COAF vai sair aí do Ministério da Justiça e vai para o Ministério da Economia, como aconteceu na gestão passada. Então, o presidente tirou um órgão, o COAF, né, que analisa ali as transações, né, as operações financeiras,
retirou do Ministério da Justiça e passou para o Ministério da Economia, né? Ou seja, passou de ser um órgão de controle para ser um órgão com uma finalidade mais voltada à economia, né? Afinado mais com a economia do que propriamente com a ideia de justiça, de controle, enfim. Então, tirou do Ministério da Justiça o COAF na gestão passada, na gestão do governo Bolsonaro. Essa movimentação é uma movimentação do órgão. Eu não criei novo órgão, não extingui aquele órgão, continuou existindo, né? Não aumentei despesa, e continuou com a mesma estrutura, né? Com o mesmo orçamento, mesmos gastos. Eu só tirei a subordinação dele do Ministério da Justiça e passei para o Ministério da Economia. Essa organização, essa reestruturação administrativa pode acontecer por decreto. Tá? Não precisa de lei para isso. Ou seja, quando há uma reestruturação administrativa e que certos órgãos passam para outras secretarias, né, em que eu tenho ali uma reestruturação administrativa, tem aumento de despesa, e nem criação de novos cargos, eu passo certos cargos, né, para outras secretarias, enfim. Eu retiro de um lugar, passo para o outro. Isso aí pode ser feito por decreto, porque nem implica aumento de despesa, não aumentou a despesa, e nem criou, extinguiu cargos. Alguma dúvida? E por fim, meus amigos, também pode ser por decreto extinção de funções ou cargos quando vagos. Então, se o cargo público, se aquela função tiver vaga, meus amigos, eu posso extinguir por decreto. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 cargos de auditores fiscais municipais vagos, não estão providos, o prefeito pode extinguir esses cargos. Tá? O prefeito pode extinguir. Pode dizer assim, olha, já está vago, isso não implica aumento de despesa, não implica nada disso, eu estou extinguindo esses cargos. Então, a extinção, porque veja, como nós vimos aqui, vamos voltar, como nós vimos aqui, ó, a criação de cargos públicos, ela depende de lei, né? A criação de novos cargos depende de lei, tá? E aqui é a criação ou extinção de ministérios ou órgãos, tá? Então, como regra geral, a extinção de cargos, ela não vai entrar aqui. Por quê? Porque o Poder Executivo, ele vai extinguir um cargo vago. Ele vai extinguir um cargo vago, como regra. E para extinguir um cargo que está vazio, ele faz por decreto. Agora, eu posso extinguir um cargo não vago, né? Um cargo com alguém lá que está provido daquele cargo, existe um servidor ocupando aquele cargo. O Poder Público pode extinguir, esse cargo pode ser extinto, meus amigos, esse cargo pode ser extinto, mas aí precisa de lei, né? Precisa de lei. Por quê? Porque a autorização constitucional para extinguir cargos só por decreto só ocorre quando esses cargos estão vagos, tá? Então, se o cargo tiver lá um ocupante, depende de lei. Então, vamos supor, meus amigos, que, como ocorreu no passado, né? Nós tínhamos um cargo na administração muito comum, que era o cargo de desenhista, né? Na época em que não tinha computador nessas coisas, né? Então, você tinha o cargo de desenhista, o cargo de datilógrafo na administração pública. Então, você tinha esses cargos na administração. Com o advento da informática, né, e com o desenvolvimento aí dos computadores, da ampla difusão, né, esses cargos não tinham mais justificativo, não tinham mais razão de ser um desenhista, né, um datilógrafo. Você tem um projetista, né, você tem um designer, você tem, mas o desenhista, aquela pessoa, né, ali do dia a dia, você perde essa função. Então, esses cargos, eles vão ser extintos. Por quê? Porque o que é o cargo, né? O cargo é um feixe de atribuição, né? É um conjunto de atribuições. O que é o cargo de datilógrafo? É aquele cargo, né? Aquela vaga que tem certas atribuições. Tem as atribuições específicas, e alguém vai ocupar essa vaga, vai ocupar esse cargo.
Agora, se eu não preciso mais dessas atribuições, porque o mundo mudou, porque a realidade mudou, então eu posso extinguir esse cargo, porque eu não preciso mais dessas atribuições. E o profissional que estava ocupando, se não havia nenhum profissional, eu posso extinguir por decreto. Se havia um profissional, eu preciso de lei para extinguir esse cargo. E essas pessoas vão ser reaproveitadas em outros cargos na administração pública, né? Elas entram em disponibilidade, elas ficam disponíveis na administração pública para assumir outros cargos, né? Para serem aproveitadas em outros cargos, né? Mas o poder público pode extinguir cargos, e não é obrigado, imagina, não é obrigado a ficar com um cargo que não tem nenhuma atribuição por ano só porque tem alguém ocupando, né? O interesse público é muito superior a isso. Então, o chefe do Poder Executivo vai propor uma lei para extinguir esses cargos e as pessoas, elas vão aí serem aproveitadas em outros cargos. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Então, aqui, lá no 84, inciso 6 da Constituição Federal, vai dizer para a gente que é possível dispor mediante decreto quando essa organização administrativa essa reestruturação não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de cargos, e quando o cargo extinto de órgãos, e quando o cargo ou a função extinta ela tiver vaga. Tudo bem? Não confundir isso aí. Bom, vamos então entrar na ideia de vício de iniciativa. Então, nós já vimos que existe uma iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Agora nós vamos entender essa ideia de vício de iniciativa. É uma ideia lógica, totalmente compreensível, decorrente dessa ideia de iniciativa reservada. Bom, se a ideia é de que existem matérias cuja iniciativa é reservada a certos usuários, quando o projeto de lei é apresentado por algum titular que não tem essa iniciativa reservada, logo ele está violando essa iniciativa, não é isso? Então, se a iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo para dispor sobre os servidores públicos, se um parlamentar apresenta um projeto de lei para dispor sobre os servidores públicos, ele está violando essa iniciativa reservada aí ao chefe do Poder Executivo. Então, a essa violação, nós damos o nome de vício de iniciativa. Vício, defeito, falha, tudo sinônimo, né? Vício de iniciativa, esse defeito na iniciativa. Ou seja, vício de iniciativa é uma espécie de inconstitucionalidade formal, né? Inconstitucionalidade formal. Por que uma espécie, né? Porque a inconstitucionalidade, ou seja, essa incompatibilidade entre a lei, entre as regras, né, a tramitação do processo legislativo, em oposição ao que prevê a Constituição acerca do processo legislativo ou da lei concluída, né, porque a Constituição ela vai disciplinar sobre matérias do processo legislativas, né, ou seja, certas leis não podem dispor sobre coisas que violem a Constituição do ponto de vista material, né? Então não pode violar direitos e garantias fundamentais do ponto de vista material, né? Não pode o Estado ou o município violar as competências da União. Então, essas questões, elas provocam uma inconstitucionalidade, ou seja, uma incompatibilidade desse processo legislativo com a Constituição. Essa incompatibilidade pode ser material, ou seja, aquilo que foi legislado viola, né, contra as disposições conteudísticas da Constituição, em especial os direitos e garantias fundamentais, né? Mas também pode ser uma inconstitucionalidade formal, ou seja, pode ser uma incompatibilidade por meio da forma. Eu não olho para o conteúdo, eu olho para a forma. Violou a competência, violou a iniciativa, ou seja, as regras da tramitação não obedeceram à tramitação prevista na Constituição Federal. A Constituição Federal disse, olha, para iniciar esse processo legislativo, a Constituição Federal diz as regras do jogo. Para iniciar esse processo legislativo, nós precisamos desse titular. Então, se não teve esse titular, você tem um vício de iniciativa. Tá? Então, quando a lei ela é finalizada, aprovada e sancionada,
ela pode ser questionada aí perante o Supremo Tribunal Federal por vício iniciativo. O Supremo Tribunal Federal, ele pode ser acionado lá por meio de ADI, né, ação direta de inconstitucionalidade pelos seus legitimados, lá do artigo 103 da Constituição Federal. Os legitimados vão levar essa questão lá para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? Os legitimados do PGR, Conselho Federal da OAB, enfim, vão levar essa questão lá para o governador do estado, no Supremo Tribunal Federal, mas também, e aí, durante o processo legislativo, ou seja, os legitimados podem propor ação direta ao final do processo legislativo. A lei está pronta, eles apresentam uma ADI em face dessa lei aprovada, sancionada, publicada. Mas, durante o processo legislativo, o parlamentar também pode ajuizar um mandado de segurança em face desse projeto de lei, dessa tramitação legislativa que viola as regras do jogo previstas na Constituição Federal. Só o parlamentar tem legitimidade para propor esse mandado de segurança perante aí o Poder Judiciário. Por quê? Porque o parlamentar ele tem um direito subjetivo ao processo legislativo. Então, o cidadão, as instituições legitimadas, não podem propor ações perante o Poder Judiciário questionando o trâmite do processo legislativo, enquanto está em trâmite. Por quê? Porque ainda não há lei aprovada. Essa lei pode não ser concluída. O Poder Legislativo pode enterrar, pode arquivar, enfim. Ainda não há uma lei. Ainda não produz efeitos concretos na população, né? Essa lei ainda não está produzindo efeitos, está no processo legislativo. Ela pode não ser ultimada. Então, os legitimados, a sociedade não tem interesse. Mas quem tem interesse? Quem tem interesse é o parlamentar. O parlamentar tem interesse. Por quê? Porque ele não pode ser obrigado a votar uma coisa que é inconstitucional. Está sendo obrigado a votar uma coisa que é flagrantemente constitucional. Ele tem direito subjetivo ao processo legislativo. Então, o parlamentar pode apresentar um mandado de segurança perante o Poder Judiciário, perante o Supremo Tribunal Federal, perante o Tribunal de Justiça, questionando o processo legislativo, tá? Porque aí, nesse caso, é diferente. Tudo bem? Então, ele pode questionar o processo legislativo. Mas, como regra geral, o que vai acontecer, no mais das vezes, é a lei pronta e acabada ter um vício aí de iniciativa, tá? E essa lei pronta e acabada é levada ao Judiciário para ser analisada a sua inconstitucionalidade. E pode ser verificada aí uma inconstitucionalidade formal no processo legislativo, caracterizada pela violação à competência privativa para dar início ao processo legislativo sobre determinada matéria, tá? Então é isso. Vício de iniciativa é esse vício, esse defeito em relação ao titular da propositura do projeto de lei. O titular que deu início ao processo legislativo não tinha essa competência, porque essa iniciativa era reservada ao chefe do Poder Executivo, ao presidente do Supremo, né, e assim vai. Tudo bem? Vício de iniciativa. Então, por exemplo, a LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, edita uma lei aumentando a remuneração de certa categoria de servidores públicos. Então, aumento de remuneração viola lá a linha A do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Meus amigos, vamos ver como que o Supremo Tribunal Federal tem analisado essa questão do vício de iniciativa. Como a gente conversou, isso é muito importante. Por quê? Porque quanto maior relevância, quanto maior for o contorno acerca da iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, quanto maior for esse contorno, quanto maior for o espaço de matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, menor é o espaço assegurado aos parlamentares, né? Quanto mais matérias forem de competência privativa do chefe do Poder Executivo, menos matérias restam para os parlamentares, né? Então, essa é uma matéria importantíssima para quem lida no parlamento. Importantíssima. Por quê? Porque o parlamentar ele quer ter mais margem de atuação. Ele quer disciplinar sobre mais assuntos, livremente.
não quer depender do executivo propor um projeto de lei. Não quer ficar na mão do executivo, né? Que é um órgão que, em última análise, ele fiscaliza, né? O legislativo fiscaliza, julga as contas do chefe do Poder Executivo, né? Instaura CPIs para investigar membros do Poder Executivo. Então, é um órgão que fiscaliza o outro, vai ficar na dependência do outro apresentar o projeto de lei. Então, o parlamentar ele quer ter essa autonomia. Então, esse tema é muito sensível, né? Se saber quais são os contornos aí da iniciativa, né? O que o Supremo considera como vício de iniciativa ou não, tá? Então, nós vamos ver aqui alguns casos importantes sobre essa temática. Em primeiro lugar, o Supremo, aí no RE 5703/92, de 2014, decidiu acerca do nepotismo, tá? Então, projetos de lei PL que tratem sobre nepotismo na administração pública, vedem nepotismo, enfim. Essa matéria, o Supremo entendeu que não é privativa do chefe do Poder Executivo a competência de iniciativa legislativa sobre nepotismo na administração pública, ou seja, leis com esse conteúdo normativo, né, vedando o nepotismo, né, criando limitações aí a nomeação de parentes na administração pública, dá concretude ao princípio da moralidade, né, e da impessoalidade, né? E não é, portanto, você não está ali disciplinando a organização da administração, você não está disciplinando atribuições, você não está disciplinando competência dos cargos, nem servidores, nada disso. Você está dando concretude ao princípio da impessoalidade, cara, moralidade. Dizendo, olha, não pode empregar parente. Então, nepotismo não é matéria de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Muito importante aí esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que nem tudo que diz respeito à organização da administração é necessariamente de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Nesse caso aí, dando concretude aos princípios constitucionais da administração que estão previstos lá no artigo 37 caput da Constituição. Outro julgado importante do Supremo Tribunal Federal é esse que traz aí a ideia da extensão da gratificação, ou seja, um PL de iniciativa parlamentar que estendeu a gratificação a outra categoria de servidores. Olha aí, dispositivos resultantes de emenda parlamentar, ou seja, foi uma emenda parlamentar, hein? Iniciativa foi do Executivo, mas a emenda parlamentar, né, porque vocês sabem que o parlamento, nós vamos ver um pouco mais à frente, no entendimento Supremo, mas os parlamentares podem realizar emendas, né? A iniciativa é reservada ao chefe do Executivo, ok, mas na tramitação, vocês vão ver a aula que vem, na tramitação, parlamentares podem apresentar emendas a esse projeto de lei. Podem apresentar emendas. Então, aqui é esse caso, né? Então, dispositivos resultantes de emendas parlamentares estenderam a gratificação inicialmente prevista apenas para os professores, estenderam a todos os servidores que atuem na área da educação especial. Ou seja, os parlamentares, por emenda, estenderam uma gratificação que o Executivo conferia apenas aos professores, estenderam a todos os servidores da área da educação especial. Isso tem aumento de despesa, tem muito impacto, né? Então, o Supremo entendeu que há uma reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para a edição de normas que alterem o padrão remuneratório aí dos servidores públicos, né? Nós vimos isso lá na linha C do inciso 2 do artigo 61, parágrafo 1º, que trata ali dos servidores públicos, né, no seu regime jurídico, né, enfim, que trata ali das formas de provimento, e na linha A também, tá? Tanto a linha C quanto a linha A, que vai tratar da remuneração dos cargos, ok? Então, aí altera o padrão remuneratório dos servidores, enfim, dos cargos, essa ideia toda aí, iniciativa reservada do chefe do Executivo. Então, o que você precisa saber, você que atua aí na área do processo legislativo, entendeu o seguinte, olha, um PL de iniciativa do parlamentar que visa estender a gratificação para outros servidores não pode acontecer. Essa emenda não pode acontecer, o Supremo já disse, que é de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo. Mas tratar, vedar o nepotismo pode, tá? Depois, pessoal, outro julgado do Supremo aí, Supremo com outro julgado, que vai tratar da
nomeação, requisitos para nomeação, tá? Requisitos para nomeação de um cargo. Então, o Supremo vai dizer, olha, o legislativo, ele pode até dizer que o chefe da Polícia Civil, o chefe de uma instituição, o chefe da Procuradoria-Geral do Município, o chefe da Procuradoria-Geral do Estado, o chefe da Secretaria da Receita Federal, né? Uma lei, o projeto de lei de iniciativa do Parlamento, pode dizer que o chefe da instituição do órgão não precisa ser de carreira, por exemplo. O chefe da Receita Federal, da Secretaria da Receita Federal, não é o auditor fiscal. É hoje o procurador do município de São Paulo, né? Então, o chefe não precisa ser de carreira lá na Receita Federal. Não precisa ser um auditor fiscal da Receita. Então, o projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo pode dispor isso, né? Não precisa ser de carreira. Ou precisa ser de carreira. Precisa ser de carreira. Tá? Então, você está lá no município, o chefe da Procuradoria-Geral do Município, o chefe da auditoria, né? Do chefe da auditoria, do controle interno, por exemplo, chefe do controle interno, não precisa ser um auditor. Então, você pode dizer isso, né? No seu município. Os vereadores podem, no projeto de lei, definir isso. Ou que precisa ser de carreira, chefe da procuradoria, o procurador-geral do município precisa ser de carreira. Tá? Agora, os requisitos para esse cargo, aí são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, tá bom? É isso que diz o Supremo pra gente aqui, ó. Não é materialmente inconstitucional a exigência de que o chefe da Polícia Civil seja delegado, tá? De carreira da classe mais elevada, conforme nova orientação do Supremo. Olha, o chefe da Polícia Civil não precisa ser da classe mais elevada, né? Então, você tem a classe lá, classe 1, 2, 3, 4, né, por tempo de serviço. Então, não precisa ser da classe dos delegados mais antigos da carreira. Não precisa. Posso ser um delegado mais recente, por exemplo. Pode ser um delegado novo e o chefe do Poder Executivo quer indicar um delegado novo, muito bom aí e tal, para chefiar a polícia. Não precisa ser mais antigo. Tá? É isso que está dizendo aqui, é isso que está dizendo o Supremo. Então, está dizendo, olha, não é inconstitucional isso, tá? Um projeto de lei parlamentar dizendo que não precisa ser delegado mais antigo, pode ser o delegados mais novos, chefe de polícia. Todavia, a instituição dos requisitos para nomeação desse delegado-chefe é de matéria iniciativa do Poder Executivo. Ou seja, você pode até dizer que tem que ser de carreira, que pode ser mais novo e tal, ponto. Mas dizer os requisitos, ter 5 anos de função, ter exercido funções de chefia ao longo do tempo, esses requisitos são de iniciativa do chefe do Poder Executivo, os requisitos para ocupação do cargo. Tá? Muito importante também essa decisão, porque muitas vezes esse âmbito, né? Não, tudo que diz respeito a servidor é de iniciativa. Não, você vê que um caso de respeito a servidor, de respeito à ocupação do cargo, mas que o Supremo permitiu. Né? Permitiu um limite aqui. Você pode dizer, né? Mas você não pode estabelecer os requisitos. Tá? Depois, esse julgado foi também muito importante. O próximo aí. Instalação de câmera. Depois esse materialzinho vai ficar com vocês, tá? Então não se preocupem aí em copiar, enfim. Esse materialzinho depois fica com vocês. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. Instalar, né? Instalação de câmeras de monitoramento, câmeras, né, de vigilância em escolas. O Supremo, nesse caso, decidiu que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo. Uma lei, né, portanto, de iniciativa parlamentar, que, embora crie despesa para a administração, ou seja, esse PL está criando despesa para a administração. Uma despesa que depois vai ter que ser paga com o orçamento do Executivo. Não vai ser paga com o orçamento do Legislativo, você paga com o orçamento do Executivo. Está criando despesa. Mas não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Veja, essa é a grande discussão. Os parlamentares estão dizendo, olha, as crianças precisam de proteção, está tendo muito assalto, está tendo muita violência.
vamos instalar câmeras de segurança nas escolas. Então, vamos fazer um projeto de lei aqui para instalar as câmeras nas escolas. Aí alguém vai dizer, não, mas aí você instalar câmeras está aumentando despesa, você está interferindo aí no dever, na forma como vai desempenhar a função do executivo, porque alguém vai ter que fiscalizar essas câmeras, alguém vai ter que acompanhar, alguém vai ter que gravar, vou ter que registrar, enfim, quem que vai cuidar disso? Quem que vai cuidar desse material que vai ficar gravado? Então, eu estou criando novas atribuições para servidores públicos, né? Criando novas atribuições, novos deveres, portanto, né? Eu estou aumentando despesa, então eu estou interferindo, porque na atuação daquele órgão. Porque, veja, se um órgão público e um cargo público tem um conjunto de atribuições, o que é um órgão? O que é um cargo? É um conjunto de atribuições, né? O órgão, ele só faz sentido quando ele tem atribuições. O cargo só faz sentido quando ele tem atribuições. Se aquelas atribuições não fazem sentido, aquele órgão é extinto, aquele cargo é extinto, né? Então, se eu estou atribuindo novas funções, se eu estou aumentando despesa, então eu estou interferindo na administração. Antes, aquela escola não tinha câmera. Agora eu tenho que ter toda uma logística aqui para guardar essas imagens, para, enfim, acompanhar essas câmeras, enfim, eu vou vigiar essas câmeras diariamente, como é que eu vou ter que ter alguém ali monitorando, vou ter que contratar uma empresa de segurança para poder, enfim, acompanhar, o que eu tenho que fazer, né? Então, está atribuindo despesas, funções para a administração. A princípio, violaria a iniciativa do chefe do Poder Executivo, mas o Supremo entendeu o seguinte, aqui que como não trata da estrutura ou da atribuição de seus órgãos, o Supremo entendeu o seguinte, que aqui nesse caso, meus amigos, é o seguinte também, né? A segurança fala mais alto, né? A segurança aqui de crianças, enfim, é um ônus assim para a administração muito pequeno, né? E que já tem, e é muito comum na sociedade, as câmeras aí em todos os lugares. Então, não há uma interferência na atribuição, né? Eu não estou trazendo ali novas funções, né? Agora vocês vão fazer isso, né? Agora eu não estou dando ali atribuições que fogem, né? Refogem ali do que já é feito, nada disso, né? Então, eu estou, na verdade, estabelecendo mais um critério de segurança. Então, o Supremo entendeu isso. Isso não cria aí, não muda a estrutura da administração, não cria novas atribuições. É um ônus, né? Vou ter que agora ver as câmeras, né? É uma despesa, tem que contratar, comprar, é uma despesa, mas isso não, assim, realmente não impacta ali as atribuições, né? E isso é necessário em nome da segurança das crianças, né? Então, o Supremo entendeu que isso aí pode acontecer, ou seja, você lá no seu município, enfim, no seu estado, você pode, o parlamentar pode apresentar um PL desse tipo, de criação de implantação, instalação de câmeras, obrigando a instalar câmeras nos equipamentos públicos escolares, tá? Uma outra decisão do Supremo importante aí diz respeito a possibilidade de emendas parlamentares aí na tramitação do PL. Então, aquilo que a gente estava conversando, nós vamos analisar agora. Olha só que interessante, né? Qual o limite, qual é o contorno desse poder de emenda que tem o parlamentar aí na tramitação do projeto de lei? Então, vai dizer o Supremo. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o poder legislativo pode emendar um projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do executivo, tá? Então, o parlamentar pode emendar, porque a iniciativa é privativa, mas não quer dizer que aquilo tem que tramitar do jeito que foi apresentado, né? Os parlamentares podem aperfeiçoar isso. Esse é o trabalho do parlamentar, aperfeiçoar o projeto que são apresentados, né? Melhorar, contribuir, essa função do parlamentar, né? A iniciativa é privativa, mas ele pode emendar no curso, né? Desde que não ocorra aumento de despesa. Por isso é que o julgado aqui das câmeras é um julgado importante, porque aqui tem aumento de despesa, né? Mas em nome da segurança, como você não está criando uma atribuição, não está mudando, e ali são segurança de crianças, a gente permite que isso aconteça, tá?
Mas aqui, como regra, uma emenda parlamentar não pode aumentar a despesa. Não pode aumentar a despesa. Essa é a regra geral. Tá? Julgamento da ADI. ADI. Aqui foi no recurso ordinário. Aqui foi na ADI. É feita erga omnes, né? Então, desde que, e vinculante para a administração, desde que não ocorra aumento de despesa e haja estreita pertinência. Aquela emenda tem que ter estreita pertinência. Não basta só, versa sobre o assunto. Não, ela tem que ter estreita pertinência. Ou seja, se a gente está falando um PL para tratar de professores, não é para tratar de remuneração de professor, por exemplo, não é porque está tratando de professor que eu posso dizer que agora os professores têm o dever de todos aprenderem a mexer com inteligência artificial. Mas o PL não é de professor? Não, o PL é de remuneração de professor. Então tem que ter estreita pertinência com aquilo. Não é tratar do assunto, né? E haja estreita pertinência das emendas com o objeto do PL. Mesmo que digam respeito à mesma matéria. Então, a matéria é o quê, professor? Então, não, tem que ter estreita pertinência com aquilo que é o objeto do projeto de lei. Tá? Então, muito cuidado com isso. As emendas dos parlamentares no projeto de iniciativa privativa, elas são mais restritas, tá? Justamente para não desnaturar a ideia da emenda privativa, porque senão é aquela coisa, não, propõe aí que a gente aqui desfigura tudo, faz do jeito que a gente quiser. Não. Então, se é emenda privativa, a ideia é que tenha um norte, é que tenha um parâmetro. Então, a emenda parlamentar não pode fugir desse parâmetro. Ela vai aperfeiçoar, mas dentro dessa estreita pertinência, desde que não haja aumento de despesa. Então, é uma coisa controlada. Agora, se a iniciativa foi projeto de lei de iniciativa dos parlamentares, que são legitimados universais, aí o projeto pode seguir o curso que quiser. Tá? Nós estamos aqui nos referindo às emendas em projetos de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Tá bom? Depois, a concessão de taxa judiciária. Concessão de isenção de taxa judiciária. Nesse caso, aqui era uma isenção para os advogados, né? Então, essa concessão de taxa, de isenção de taxa judiciária, ela é de competência privativa do Poder Judiciário, tá bom? Então, vai dizer, essa matéria é de iniciativa reservada aí do Poder Judiciário, conceder isenção de taxa judiciária. Então, a tese de julgamento, uma das teses de julgamento desse caso foi inconstitucional norma estadual de origem parlamentar, né, a lei, que concede isenção a advogados para execução de honorários. Tá? Então, um PL de iniciativa parlamentar dos estados, por exemplo, concedendo isenção para advogados que derem início ao processo de execução lá na justiça. Então, isentava aí. O que o Supremo entendeu? Que há um vício formal de iniciativa, porque é de iniciativa reservada aí ao Poder Judiciário, tá bom? Então, muito importante também esse caso, que nos toca diretamente aqui na advocacia, né? Nós estamos aqui na ESA. E também o Supremo entendeu que viola a igualdade, enfim. Mas, essencialmente, porque viola aí a iniciativa. Bom, meus amigos, e nos encaminhando aí para o final da análise desses julgados, para nós passarmos aí a parte final do nosso estudo, que é a sanção e veto, o Supremo também tem mais alguns casinhos aqui interessantes para a gente analisar. Em primeiro lugar, meus amigos, olha, a jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa. Tá? Então, veja, nesse caso aqui, era uma lei estadual que criava uma unidade de conservação, né, para proteger ali um parque estadual pequeno, um parque, na verdade, um parque estadual, exatamente, um parque mais estadual no município de Belo Horizonte. Então, o Supremo entendeu o seguinte, olha, tudo bem, estou aumentando despesa, estou aí conferindo um novo ônus, né, um novo dever aí de você agora cuidar desse parque, mas esse parque já era seu, você já tinha o dever de cuidar, né? Então, como esse parque ele é diminuto, as dimensões são muito diminutas, mas está aumentando despesa,
mas o Supremo entendeu que isso não é aí uma panaceia, né? Isso não é um dogma. Então, aumentou despesa, logo não pode ser de iniciativa parlamentar. Não, o Supremo está dizendo para a gente, isso não é um dogma, você tem que analisar isso com cautela, né? Ou seja, pode sim, um projeto de lei de iniciativa parlamentar, aumentar a despesa, tá? De forma permanente. Agora, o Supremo vai dizer, tem que analisar o caso concreto, tá? A simples criação de despesa não atrai competência. Né? Por quê? Porque o que importa, vai dizer o Supremo aqui, ó, é o grau de comprometimento das finanças. Ou seja, essa lei compromete as finanças, ela interfere no funcionamento dos órgãos, ela realmente cria um embaraço administrativo, né? Ela altera a função dos órgãos, ela cria novos cargos. Qual é o grau desse comprometimento da interferência? Né? É isso que o Supremo traz aqui, essa decisão é muito importante para quem atua no processo legislativo. Né? De você instruir o parlamentar, olha, vocês podem se aumentar a despesa, mas não pode, mas se for uma coisa pequena, né? Não pode comprometer as finanças, não posso alterar substancialmente, incluir novas competências ali no órgão, né? Embora a gente saiba que na prática essas coisas são um pouco combinadas, né? Veja, porque acaba que quando você envia o parlamentar apresenta um projeto de lei de competência de iniciativa privativa, né, reservado ao executivo, mas o parlamentar apresenta esse PL de iniciativa reservada, o que pode acontecer é o executivo apresentar o substitutivo, né? Lá na tramitação, fala assim, olha, esse aqui tem um vício, mas eu posso combinar com o executivo, né, porque os poderes eles são harmônicos entre si. Né? A ideia é tutelar o objetivo, o interesse público. Então, olha, esse projeto de lei é bom, interessante. Executivo, nós temos interesse, né? E tem um vício de iniciativa, então o executivo vai aqui resolver esse vício de iniciativa como? Apresentando um substitutivo. Então, o executivo apresenta um substitutivo que vai aí corrigir, sanar essa falha de iniciativa. Então, na prática, isso acontece, né? Isso acontece, você tem um PL de iniciativa parlamentar que tem um vício e o executivo vai e sana esse vício como? Apresentando ali um substitutivo, né? De iniciativa do executivo, e aí você resolve. Agora, o vício de iniciativa, ele não é afastado com a sanção. A sanção não retira o vício de iniciativa. Um projeto de lei sancionado pelo prefeito, né, apresentado pelo parlamentar, ou seja, com vício de iniciativa, sancionado pelo prefeito, a sanção ela não resolve esse problema. Ou seja, essa lei sancionada em vício de iniciativa, ela é questionada perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal reconhece o vício de iniciativa. Por quê? Todos esses casos aqui são leis aprovadas, são leis sancionadas com vício de iniciativa. Então, a sanção ela não convalida esse vício de iniciativa, não. Tá? Permanece com vício de iniciativa. Muito importante isso. Ah, mas o executivo sancionou. Então, convalidou esse vício? Não. O Supremo vai e derruba o vício de iniciativa. Muito importante isso. Agora, no âmbito do jogo político, aí sim, né, no curso da tramitação, olha, tem um vício. Se a gente aprovar desse jeito, vai ser questionado no Supremo, não adianta. Então vamos fazer assim, vamos falar com o executivo vai apresentar um substitutivo aqui. Aí sim, aí você tem um substitutivo de iniciativa do executivo que foi aprovado, aí tudo bem, tá? Esse vai ser sancionado, etc. Depois, meus amigos, a legislação contestada regulamenta deveres, proibições e responsabilidades dos servidores públicos, tá? Então, veja bem, olha só, olha aqui, organização da relação estatutária dos servidores é atribuição reservada ao Poder Executivo, não competindo a outro poder interferência indevida no espaço decisório acerca dos comandos. Então, uma lei que trate ali de deveres, atribuições, responsabilidade dos servidores públicos, aumente deveres, aumente atribuições ou retire atribuições, responsabilidades, isso tudo aí de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. E para a gente fechar, aí 2 julgados do Supremo,
Um julgado que diz respeito aí a um percentual mínimo de cargos em comissão para provimento do pessoal efetivo, né? Então, a lei que foi aprovada, ela previa aí pelo menos 50% dos cargos em comissão reservados a cargos de provimento efetivo. Então, só os servidores efetivos poderiam ocupar 50% desses cargos em comissão, a lei dizia isso, né? 50% dos cargos em comissão não eram de livre nomeação ou exoneração, eles tinham que ser, eles são de livre nomeação ou exoneração, mas eles têm que ser ocupados metade por servidores efetivos, né? E só a metade de pessoas extra-quadro, que a gente chama, né? Fora do quadro da administração. Essa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque afronta a iniciativa do chefe do Poder Executivo, né? Lá na linha C, né, justamente, que trata ali dos servidores públicos, das formas de provimento, né? A linha C fala, né, das formas de provimento, ou seja, a forma de provimento dos cargos em comissão vai se dar de forma reservada aos servidores efetivos. Isso viola a linha C, lá da iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. E o último julgado aí do Supremo, que alterou, né, a lei aprovada, alterava a jornada de trabalho de certas categorias. No caso, era a categoria de cirurgião dentista, alterava a jornada de trabalho dos cirurgiões dentistas da administração. Então, o Supremo entendeu que isso é uma iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, porque jornada de trabalho altera aí o regime jurídico dos servidores públicos previsto ali no inciso, na linha C do artigo 61. Pessoal, para a gente fechar, então, o nosso estudo aí desse papel, né, da participação do Executivo no processo legislativo, né, nós temos que ver qual é o outro momento em que o Executivo participa desse processo legislativo. Nós estudamos aqui o momento inicial, né, o Poder Executivo participa na iniciativa do processo legislativo. Nós vimos os casos de iniciativa reservada, nós vimos como que o Supremo analisa esses contornos, né, quais são os contornos aí práticos acerca da iniciativa. Nós vimos aí os problemas, né, ou seja, que os parlamentares acabam tendo pouco espaço para tratarem dos assuntos que envolvem a administração pública, né, ampliando aí a prestação de serviço público, atendendo anseios da sociedade, porque se o Poder Executivo tem mais iniciativa, né, tem iniciativa reservada maior, você reduz o espaço de atuação do parlamentar, então isso é uma matéria tensa, vai exigir sempre negociação, né? O Legislativo vai sempre ali buscar uma conversa com o Executivo para que os seus projetos de lei não sejam declarados inconstitucionais, porque não adianta nada. Maior esforço de aprovação ali e no final declarado inconstitucional. Então, esse diálogo com o Executivo é muito grande, né? Muito grande, e buscando maior espaço de atuação. E agora nós vamos entender qual é essa participação do Executivo no momento final do processo legislativo. Início, amanhã vocês vão ver a tramitação, como passa ali nas comissões e tudo mais, como se é aprovado. Uma vez aprovado no Legislativo, esse PL, esse projeto de lei, ainda não é lei, ele é aprovado no Legislativo, né? Ainda é um projeto de lei, é levado ao Executivo, tá? Para sanção ou veto. Então, veja, são só os projetos de lei de iniciativa privativa do Executivo que são levados à sanção ou veto? Não. Todos os projetos de lei ordinária, todos de iniciativa parlamentar, de iniciativa privativa, são levados à sanção ou veto do Executivo. Tá? Então, todos os projetos de lei ordinária são levados à sanção ou veto do Poder Legislativo. Nosso curso é sobre lei ordinária. Então, todos são levados à sanção ou veto. Digo isso porque nas emendas constitucionais você não tem sanção ou veto do presidente, tá? Mas nas leis ordinárias, sim. Então, o projeto legislativo aprovado pelo Poder Legislativo é levado à sanção ou veto pelo Poder Executivo, tá? Então, isso se insere aí na dinâmica de freios e contrapesos, né? Freios e contrapesos, aí um poder controlando o outro. E para a gente
encaminhar para o fechamento. Veja, sanção, meus amigos, sanção é um ato político de concordância com o conteúdo da lei aprovada, né, do projeto de lei, né? Da lei não, projeto de lei aprovado pelo Legislativo. Então, o projeto de lei aprovado pelo Legislativo é levado à sanção. O que é sanção? Sanção é essa concordância. Então, o chefe do Executivo vai dizer, concordo, tá certo, é isso aí, perfeito. Essa sanção, ela é expressa ou tácita. Ou ele sanciona, né, sanciona de forma expressa, né, ou ele sanciona de forma tácita. O que é a sanção tácita? É o silêncio, tá? Então, o chefe do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente da República, tem 15 dias úteis para sancionar. Tem 15 dias úteis para sancionar. Geralmente, ele recebe o projeto de lei, né, aprovado pelo Poder Legislativo, e ele envia para as suas pastas temáticas. Então, um projeto de lei, por exemplo, trate aí, de pessoas com deficiência, por exemplo. Ele vai enviar, o Poder Executivo recebe, na sua assessoria técnica legislativa, o município tem, o Estado tem, a União tem, e vai, geralmente pela Casa Civil, né, pela Secretaria da Casa Civil, vai enviar para as pastas competentes. Então, envia lá para a Secretaria de Pessoas com Deficiência, e a Secretaria vai dar um parecer sobre esse projeto. Olha, esse projeto ele é constitucional, esse projeto é inconstitucional, esse projeto atende o interesse público, esse projeto não atende o interesse público. Nós já temos isso que está sendo apresentado, isso já está sendo feito pelo município, não precisa de lei sobre isso, já está sendo feito. Ou essa lei, ela viola outra lei, então a pasta vai dar um parecer que vai lastrear aí a sanção ou o veto pelo chefe do Poder Executivo, tá? E ele tem 15 dias úteis para isso. Então, essa tramitação é muito célere, tá bom? Porque o silêncio do chefe do Executivo importa a sanção. Então, o silêncio, nesse caso, é sanção. Então, a sanção pode ser expressa ou tácita. Uma vez sancionada, ela vai à publicação em Diário Oficial. Mas, essa lei pode ser vetada. Ou seja, o que é vetada? É essa discordância do chefe do Poder Executivo em relação ao conteúdo do projeto de lei aprovado lá no Legislativo. Essa discordância, né, esse veto pode ser total ou parcial. O veto total é quando ele rejeita a lei como um todo. Não, essa lei não não interessa. Tá? Essa lei é inconstitucional. Então, você tem um veto total. Ou o veto pode ser parcial. Ele não rejeita a lei como um todo, né? Mas rejeita certos artigos, rejeita certos parágrafos, certos incisos ou certas alíneas, tá? Então tem que ser a linha inteira, tem que ser o inciso inteiro, tem que ser o parágrafo inteiro, tá? Não pode ser parte. Então, eu vou declarar aqui um veto parcial apenas cortando a primeira parte desse inciso, mantendo o restante do inciso. Não. A primeira parte da linha, ou então só cortando a parte final, as duas últimas palavras da linha. Então, a linha tem, sei lá, 10 palavras. Eu corto só as duas últimas, mantenho as 8. Não existe isso. Tá? Não existe isso. Se você vai vetar aquela linha, é a linha toda. Você não pode construir um Frankenstein, um pedaço daqui, um pedaço dali, um pedaço dali, não. Ou você corta o parágrafo, você corta a linha, você corta tudo, tá? Está na nossa Constituição. Artigo 66, essa matéria, sanção e veto, artigo 66 da Constituição Federal. Tá? Então, o veto pode ser total ou parcial, e o veto, meus amigos, pode ser por inconstitucionalidade, e aí é um veto jurídico, né? Não estou fazendo um juízo político de valor. Esse é um veto jurídico. Essa lei é inconstitucional, é uma lei estadual que viola a competência privativa da União, por exemplo, né? É uma lei que viola, tem vício de iniciativa do presidente do STF, né? Então é uma lei inconstitucional, né? Uma lei que viola o princípio da igualdade, que viola a razoabilidade, a proporcionalidade, uma lei inconstitucional, né? Então, esse veto pode ser por inconstitucionalidade, é um veto jurídico, ou pode ser contrário ao interesse público. Não, essa lei é contrária ao interesse público, né? Essa lei aqui, ela prejudica as pessoas, vai trazer um prejuízo às pessoas. Essa lei favorece certos grupos de poder,
bancos e segmentos importantes, mas ela prejudica a maioria esmagadora da população mais pobre, mais carente. Então, essa lei viola, contraria o interesse público, né? Então, esse veto pode ser por inconstitucionalidade ou pode ser por interesse público. O veto ele é sempre um ato político. É sempre um ato político. A sanção também é sempre um ato político. Só que esse ato pode ter uma feição jurídica, ou ser inconstitucional, ou seja, eu não estou fazendo um juízo de valor, ou pode ser propriamente dito político, né? Quando estou fazendo um juízo de valor, ali verificando se é contrário ou não ao interesse público. E para a gente fechar, quais são os contornos aí que a Constituição traz para a gente? Apondo o veto, qual o procedimento? Apondo o veto, né? O chefe do Executivo apondo o veto, ele comunica o presidente do Senado, quando em âmbito federal, né? Mas em âmbito estadual, ele comunica o presidente da Assembleia Legislativa, ou em âmbito municipal, comunica o presidente da Câmara dos Vereadores, em 48 horas, apresentando os motivos do veto, né? Então a comunicação é rápida, o Legislativo, 48 horas. O Legislativo, em sessão conjunta, se for âmbito federal, sessão conjunta, se for estados e municípios, já é unicameral, né? Então não é bicameral. Então, em sessão única, né? Ali, mas no âmbito federal, que é bicameral, você tem uma sessão conjunta, e em 30 dias, dentro de 30 dias, vai ter que apreciar aí, por maioria absoluta, derrubar esse veto. Só por maioria absoluta dos deputados e senadores é que pode derrubar o veto presidencial. Não alcançando essa maioria, não pode derrubar. Essa sessão aí é instaurada e dentro de 30 dias. Já tem, essa sessão conjunta já tem, né, de apreciação de vetos. Ela ou seja, tem que apreciar esse veto em 30 dias. Né? Esgotado sem deliberação do prazo, o veto é colocado na ordem do dia e sobrestadas as demais proposições. Ou seja, se dentro de 30 dias o Legislativo não apreciou o veto, ele entra na ordem do dia da sessão seguinte, ele passa a ser prioridade, né? Ele recebe um regime ali prioritário. Ele passa a ordem do dia da sessão seguinte e ele sobresta todas as demais proposições, tá? Então, ele realmente recebe um regime prioritário ali, sobrestando as demais proposições, e ele passa para a ordem do dia da sessão seguinte. E fica sobrestado até a sua votação final, tá? Sua votação final. E o que acontece muitas vezes, né? Tem muitas câmaras que que demoram para fazer essa avaliação do veto. E que muitas vezes você tem um estoque de vetos lá no Analisarte. E essa Câmara passa a convocar as sessões todas de forma extraordinária. É sempre sessão extraordinária, por quê? Porque sobresta as proposições. Se você não analisa o veto, sobresta as proposições demais. Então você tem uma pauta travada. E aí a Câmara fica convocando sessão extraordinária para julgar as coisas. Né? Então, mas isso é uma desfuncionalidade. Não tem que ser assim. Tem que votar o veto. Votar o veto. Inclusive, no regimento interno do Congresso, prevê que, passados esses 30 dias em que o veto passa a ordem do dia da sessão seguinte e sobresta as demais proposições até o seu julgamento, ele pode ser votado em globo, que eles chamam lá, né, no regimento interno. Votação em globo, ou seja, eu não preciso analisar artigo por artigo do veto mais. A lei tal, os vetos estão aprovados ou estão rejeitados? Então, eu passo a uma votação em globo, né, que eles chamam. É uma votação em bloco, na lei como um todo. Né? Não fico mais analisando minutos, porque eu preciso tirar aquela análise da pauta. E, por fim, se o veto for derrubado, o projeto de lei, ou seja, o veto do presidencial, ele pode ser mantido pelo legislativo. Se ele é mantido, vai à publicação. Se ele é derrubado, né, o projeto é enviado ao presidente da República para a promulgação. Não cabe a tréplica do presidente da República, né? O legislativo derruba o veto ou mantém. E ele é promulgado pelo presidente da República do jeito que for, ou mantido o veto ou rejeitado. Não cabe uma tréplica do presidente da República. Agora, se o presidente da República não promulgar em 48 horas, ou seja, se rejeitar, né, a publicar, o presidente do Senado vai e promulga, tá, em seu lugar. Promulga em seu lugar. Se o presidente do Senado não promulgar, o vice-presidente do Senado vai fazer. Tudo bem? Essa é a dinâmica aí, pessoal. Essa é a dinâmica do veto e da sanção no processo legislativo, encerrando aí o papel do Poder Executivo no processo legislativo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Eu estou à disposição aí no Instagram. Meu Instagram é Fábio PR Santana. Lá você pode me acompanhar aí, outros cursos, né? Outros eventos aí para que vocês
tiverem interesse, eu posto tudo lá, né? Os nossos cursos aqui da ESA. Você sabe, né? Eu sou o coordenador aqui do Núcleo de Direito Constitucional, Sociologia, Filosofia do Direito e Teoria Geral, aqui da ESA de São Paulo. Então, a gente posta lá os cursos no Instagram, então vocês estão convidadíssimos aí a me seguir no Instagram, seguir o Instagram da ESA São Paulo. Podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, eventualmente que surgirem aí. A gente pode chorar junto também as mágoas, a gente sabe que o dia a dia como é que é, né? Pode chorar junto, no LinkedIn também. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí a nossa aula. Quero aí agradecer e cumprimentar o Adonis, a Ellen. Quero cumprimentar também aqui o Jarbas, a Lohane, a Vera. Obrigado. Obrigado a vocês, doutoras e doutores. Obrigado a todos e todos. E desejo a vocês um excelente dia. Obrigado.